Olá, meu nome é Vanderlei e hoje estamos aqui para dar continuidade aos estudos do livro Vinha de Luz. Hoje o capítulo que será estudado será o item 22, Corrigendas. Antes eu convido a todos para que serenem a mente, o coração, agradeçam a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e rogamos que possamos entender, aprender tudo o que aqui hoje for explanado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar hoje, agora, então, a leitura do texto. Esse texto, Corrigendas, foi psicografado pelo médium Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Corrigendas. Por que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho? Paulo, Hebreus 12:6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima edificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegada a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem as corrigendas, atormentam os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições neste particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se na luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Muito bem. Agora, então, vamos discorrer aqui, ponto a ponto, para podermos entender a lição de hoje. Então, vamos lá. Então, aqui, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor das corrigendas, elevam-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, podemos aqui passar por um certo problema na vida, seja qualquer dificuldade que for, mas temos fé, temos perseverança, continuamos, acreditamos que podemos resolver essa situação, e por fim, isso se resolve. Então, após todo esse nosso trabalho, essa nossa reflexão para resolvermos essa situação, com certeza saímos mais fortalecidos, porque isso chama-se o amadurecimento, um amadurecimento que cada um de nós vai adquirindo com o passar do tempo. Então, resolvemos esse problema, muito bem, com certeza nosso espírito e aí está melhor. Uma coisa que devemos sempre ter em mente: quando surgir um problema, um imprevisto, qualquer coisa do tipo, a pergunta não deve ser por que isso está acontecendo comigo, e sim para quê? Qual é o intuito? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer para poder estar resolvendo isso? O que essa situação quer me trazer? Então, troca essa pergunta para a gente poder ficar de uma forma menos rancorosa, de dizer, isso só acontece comigo, isso só é comigo, porque isso acontece comigo, Então, aquela coisa,
vamos fazer uma reflexão. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para chegar a esse ponto? Ou o que eu deixei de fazer? Né? Então, diante dessa reflexão, a gente consegue amadurecer, entender e, com certeza, melhorar o nosso dia. Muito bem. Então, vamos para o próximo item. Naturalmente, que o Pai ama todos os filhos. No entanto, o que os procuram compreender perceberão de mais perto o amor divino. O que ele está dizendo aqui? Então, ele está dizendo que o Pai ama todos, indistintivamente. Todos nós somos amados pelo Pai da mesma forma. Mas aquele que procura compreendê-lo de mais perto vão perceber esse amor divino. Então, quando a gente percebe que a corrigenda ainda é necessária para nós, então vamos compreendendo melhor os desígnios de Deus. Então, cada vez que chega uma coisa para a gente resolver, mas já nós estamos mais próximos de Deus. Então, aí volta um pouquinho lá atrás. O que isso quer me dizer? O que isso quer me ensinar? Né? Então, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, entendemos melhor, aí a situação fica mais tranquila, mais fácil de resolver. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo item. Máxima edificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Quanto mais nós nos identificamos com Deus, mais será nossa capacidade sentimental. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele não estava dizendo que era Deus. Então, ele não estava dizendo que era Deus. Ele estava dizendo o seguinte, que eu entendo a vontade de Deus. Eu entendo a vontade do Pai. Essa é a diferença. Ele não quis dizer que eu sou Deus. Ele quis dizer o seguinte, eu entendo a vontade do Pai. E se é assim que tem que ser, assim será. Então, é exatamente o que acontece conosco. Quanto mais se conhece a Deus, mais se evolui. Quanto mais nós estudamos, nós lemos, buscamos entendimento, conversamos com pessoas do nosso meio ali que estão sempre trazendo uma informação para nós, uma informação nova, pessoas que não fazem parte do nosso meio, mas eles trazem uma informação que isso nos faz refletir, e isso foi o que? Nos leva a estudar. O estudo é de suma importância, para que nós possamos entender todo esse contexto. Então, como podemos conhecer mais a Deus? Estudando, fazendo a nossa reforma íntima, que é uma tarefa diária, constante. Fácil não é, mas ela é necessária. Para quê? Para que possamos evoluir. Então, não é necessário uma coisa gigantesca. É necessário que façamos alguns reparos, coisinhas pequenas no nosso dia a dia, nos nossos costumes. Nós vamos entender que a coisa flui de uma forma mais tranquila, e assim com isso a gente consegue ir resolvendo pequenos problemas, pequenas situações de uma forma bem mais tranquila. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma reforma íntima, estamos olhando para dentro de nós. Uma situação bastante prática, bastante corriqueira é o seguinte: quando olhamos para uma pessoa e sentimos raiva, por aquela atitude, por aquela forma como aquela pessoa age, veja, é um espelho. Será que nós não estamos agindo e pensando da mesma forma que essa pessoa? Então, reforma íntima, é isso aí. Se essa pessoa me incomoda tanto, por que será? Então é aquele momento de fazer aquela retrospectiva, olhar para dentro de si e tentar ver se realmente aquela pessoa é tudo isso que a gente vê, ou se nós somos semelhantes. Por isso, a minha raiva dessa pessoa. Muito bem. Chegando a essa posição, penetra o espírito entre as zonas de serviço e aprendizado. Quando começamos a compreender e superar as corrigendas, vamos evoluindo, e diante dessa evolução, começamos a experienciar novas zonas de serviço e aprendizado. E o que é isso? Gente, estamos encarnados, estamos no planeta Terra, no planeta escola. Então aqui, nós estamos aqui para aprender. Esse é o nosso dia a dia, essa é a verdade. Então estamos aqui encarnados e todos os dias temos situações. Como é que vamos acessar, como no nosso dia a dia, no nosso mundo terreno,
na questão da educação nós evoluímos. Então, estamos lá, frequentamos a pré-escola, não é isso? Depois frequentamos o Fundamental 1, né? O Fundamental 2. Vejam que aí estamos passando o quê? Por situações diferentes, por situações diversas. Estão nos oferecendo provas mais difíceis, né? Por quê? Porque estamos evoluindo. Estamos na pré-escola, então era um tipo de situação. Aí passamos para o fundamental. Então agora nós vamos aprender a ler e escrever, certo? Depois vamos agora para a parte do Fundamental 2, onde já tem outras situações, outras matérias diferentes, né? E aí chegamos no colégio. Bom, no colégio já tem outras coisas também, né? Porque agora já estamos pensando mais para frente, no nosso futuro, né? Vamos para uma faculdade e assim por diante. Então, é assim que acontece. E no mundo espiritual? Se o planeta Terra, né, é uma cópia do mundo astral, portanto, vai funcionar da mesma forma, entre aspas, né? Só que lá a coisa funciona perfeitamente. Aqui nós estamos numa cópia, né? Que estamos uma cópia preto e branco ainda, não está bem colorida não, mas nós estamos passo a passo, dia a dia, tentando resolver. Então, cada vez que o espírito vem, reencarna, passa por uma situação, passa por uma experiência, vejam, o espírito quando vem aqui, ele jamais vai regredir, ele pode até estacionar, olha, não quero fazer nada e tal, mas regredir não, então ele está aprendendo. Então na próxima encarnação ele vem com uma nova experiência, ele tem uma outra bagagem, então assim vai sucessivamente, né? Cada vez mais e mais, tendo outras oportunidades, vindo mais lições, né? Tem um ditado muito antigo que diz que Deus só dá o frio de acordo com o nosso cobertor, né? Ou só dá a carga de acordo com o que nós podemos carregar. Então, se cada vez que nós estamos aqui podemos fazer alguma coisa, então isso é tranquilo, nós podemos resolver sim, porque no plano espiritual não há erros, né? Então, aí é que cabe a nossa avaliação, né? Não ficar nos menosprezando. É porque isso não está acontecendo, eu não vou conseguir resolver. Calma, se chegou a essa situação, porque você tem capacidade de resolver. E quanto mais evoluído é o espírito, maior é a prova, maior é o trabalho que ele tem que ter. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho do serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A princípio, né, ainda quando estamos na ignorância, no orgulho, né, somos vitimistas, dói-nos as corrigendas, né, atormentam-nos os açoites. Né? Então, esses açoites, o que são? Não são chicotadas, né? São experiências que nós temos que ter. Então, o plano espiritual, Deus vai, né, propiciando de acordo com o nosso desenvolvimento situações para podermos estarmos aí de plano, né, e se aperfeiçoando, né? Lembrando, né, que essas situações nos atormentam ainda, né? Por quê? Porque estamos num momento ainda de orgulho, de vitimismo, né? Então, ainda isso nos atormenta. Então, essas situações nos atormentam porque não entendemos o porquê estamos passando por isso. Mas quando conseguimos vencer as primeiras provas, então percebemos que Deus é puro amor. Ele não quer nos ver sofrer, né? Essa corrigenda veio para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Deixamos o orgulho e a vaidade de lado e entramos no conhecimento das próprias necessidades. Se a corrigenda veio, é porque nos será boa para a nossa mudança e, ao invés de reclamarmos e aceitarmos a luta pelo alimento espiritual, essa nossa luta diária vai ser o quê? Benéfica para nós. Então entendemos que as pessoas que estão mais próximas de nós, né, nossos familiares, nossos amigos, até os nossos desconhecidos, eles estão nos ajudando.
né? Então, temos as nossas, todo mundo tem, né, os seus problemas familiares, um vizinho, um conhecido, né? Então, isso o que é? São provas, ensinamentos. O que eu preciso entender com isso, né? Então, às vezes essas dificuldades, as pessoas mais difíceis que nós encontramos na vida, a função dela é nos ajudar e, consequentemente, serem ajudadas. Por quê? Porque da mesma forma que eu vou tentar aprender com a situação, eles também vão aprenderem com a minha postura, né? Então, nós estamos aqui sempre nos ajudando e procurando melhorar. Tá? A vida está repleta de lições neste particular. Então, nessa situação aqui, né, Emmanuel vai nos mostrar algumas situações que estão repletas de exemplos. Então, vamos lá. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende o impulso, o homem selvagem obedece a um instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. Então, vemos aí que temos com os nossos irmãos menos evoluídos, minerais, vegetais, os animais, exemplos que temos que estar observando. Eles não são cobrados nesse sentido. Por quê? Porque eles não têm a consciência, eles não têm o intelecto, né? Então eles estão passando por fases. E, obviamente, de acordo com a evolução, passarão pela mesma situação, pelas mesmas provas lá na frente. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Aqui, Emmanuel está nos dizendo o seguinte, ele está nos dando a localização. Então, nós temos os planos superiores, os planos inferiores, e nós, seres humanos, estamos onde? No intermediário, né? Onde a tendência é o quê? Que vamos ascender, subir, atingir os planos superiores, né? Então, esse é o intuito, né? Então, nós estamos aqui para ascender, para evoluir. Muito bem. Mais um tópico. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna, né? Estamos numa zona intermediária, onde o trabalho para a iluminação é incessante, ou seja, dia após dia, estamos em processo de evolução. Temos diariamente as condições para atingirmos a perfeição. Portanto, devemos ser os primeiros a receber as corrigendas do Senhor. Ele diz que o homem faz parte desta natureza, que é a criatura mais evoluída de todo o complexo. E devemos receber os açoites a essa primeira retificação, porque os outros que vêm atrás são os irracionais, como disse anteriormente, né? Os animais, as plantas, os minerais, né? Então, nós já temos o raciocínio. Então, vamos lá, você já está num degrau acima, vamos estudar, vamos aprender, está aqui a lição, tá? Então, se tu encontras, pois, mais perto de Deus, aprende a compreender o amor da educação divina. Então ele conclui, né, dizendo aqui o seguinte, que como já nos encontramos mais perto do Pai, já temos a noção de que Ele nos ama e que aprender é necessário, e o que o açoite e a corrigenda faz parte da evolução. Devemos aceitar e seguir em frente, pois caso contrário, ficaríamos acomodados, né, e a nossa evolução demoraria mais, né? Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais trabalho ele tem, né? Então, se não houvesse esse movimento, né, nós ficaríamos ali acomodados por muito tempo, né? Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você toma um analgésico quando você tem uma dor de cabeça. Se você não tem essa dor de cabeça, você está tranquilo, fica ali na sua zona de conforto. Quando alguma coisa sai da sua zona de conforto, sai da normalidade, aí você se mexe, aí você busca uma situação diferente. Mesma coisa acontece, né, na nossa evolução. Se simplesmente chegássemos aqui e nada aconteceu, iríamos ficar aí,
né? Por quanto tempo? Sem evoluirmos e sem irmos para frente. Então, são necessárias essas situações para que possamos aprender e evoluir. Agradeço a atenção de todos.